Boa noite a todos, que Jesus nos abençoe. É comum quando parte um familiar, um ente querido, que no fundo as pessoas desejem a possibilidade da confirmação de como ele está, como ele se encontra no mundo espiritual, especialmente os espíritas que temos a certeza da imortalidade. No entanto, outras pessoas talvez tenham esse desejo, mas não conseguem assimilar as orientações, as possibilidades que os espíritos nos permitem. Que o normal é que os espíritos se comuniquem através do momento do desdobramento, onde no momento do sono o espírito se afasta do corpo e muitas vezes é levado para a companhia daquele que se foi, ou aquele que se foi é trazido na presença do outro para acalmar o seu coração, tranquilizar, harmonizar, fortalecer e ajudá-lo, consolando o seu espírito. Se porventura o espírito tentar se manifestar fisicamente, materializar-se, nem todos estão preparados para essa experiência, que é comum sabermos que pessoas que tiveram essa oportunidade desmaiaram, passaram mal, justamente por não compreenderem, por não ter a possibilidade do entendimento com relação a esse fato. Então, os espíritos também se comunicam através da mediunidade, de médiuns seguros, conscientes, que possam ajudar, transmitir os recados, às vezes através de cartas ou através de recados mesmo, pessoal. Jorge Risini foi um médium paulista e ele escreveu certa feita no Correio do ABC uma experiência que ele acabou fazendo parte, integrante do fato. Ele conheceu uma senhora, Dona Olga, que era dona, muito conhecida das pessoas da sociedade, especialmente das mulheres, era dona da loja Elite, e ela ficou viúva. E ficando viúva, sofria muito. Ficou inconsolável, chorava. E Jorge Risini conheceu-a nessa época. Falou do espiritismo, falou da imortalidade da alma, buscou consolá-la de todas as formas. Então, ela tornou-se espírita, mas mantinha sempre aquele desejo de ter a confirmação da imortalidade do seu esposo. Falava, será que Deus não permite? E certa noite, quando Jorge deitou-se para dormir, ele se recordou de Olga e de repente aparecem para eles o espírito Manel de Abreu, acompanhado do senhor Roberto, que era o esposo da senhora Olga. E Roberto foi logo lhe dizendo: diga para Olga contar-lhe sobre o seu colar. E não acrescentou mais nada. Logo no dia seguinte, Jorge Risini teve a oportunidade de encontrá-la na Sociedade Espírita e deu o recado. Ela, que era uma pessoa muito branca, pálida, foi ficando rosada, a emoção tomou conta e ela disse: é ele, é Roberto. Então relatou o seguinte fato: às vésperas do seu aniversário, Roberto, seu esposo, perguntou a ela o que ela gostaria de ganhar. Ela disse então que gostaria de ganhar um colar de diamantes. Mas ele disse: mas você já tem muitas joias, não necessita de um colar de diamantes. Mas ela insistiu e ele acabou comprando o colar e dando a ela de presente no dia do seu aniversário. E certa vez, ela usando o colar, encontrou com um joalheiro, amigo seu, e elogiando o colar, comentou do seu presente e mostrou ao joalheiro. E ele fez uma pequena observação e disse logo: esse colar é falso. E ela mesma. Então, quando ela voltou a questionar o marido, ele disse: mas você com tantas joias, com essa
Você usando todas as joias com essa ao mesmo tempo, ninguém vai perceber que é uma joia falsa. E falou sorrindo, brincando com ela. Então era um assunto íntimo, um assunto pessoal, que certamente ninguém conhecia. Talvez o joalheiro, mas ela jamais contou para outras pessoas. É a forma como os espíritos fazem para poder se comunicar e dar demonstração de que é verdadeiramente ele, confirmar a sua identidade. Usar determinados recursos, como mesmo nas muitas comunicações psicografadas, sempre cita alguma passagem pessoal para que aquela pessoa que tem conhecimento daquele fato possa compreendê-lo. Existem diversas outras manifestações dos espíritos. Me recordo aqui de um fato que eu li há alguns anos atrás, uma situação de uma senhora que estava praticamente desencarnando, nas últimas, como se costuma dizer. O seu filho, inconsolável, à beira do leito, não se afastava um só segundo. Ela estava internada no hospital e ele não ia em casa nem mesmo para se alimentar, para cuidar dos seus afazeres. E ali em prece, porque ele não queria que a mãe retornasse ao mundo espiritual. A família já preocupada, a esposa. Então, depois de alguns dias, a esposa conseguiu demovê-lo da ideia de permanecer ali e falou para ele: aqui você não dorme. Vai em casa um pouco, descansa. Eu permaneço vigilante aqui, ao lado dela. E quando você descansar, você retorna. Se acontecer alguma coisa, eu ligo para você. Assim, ele realmente estava muito cansado, foi para casa, tomou um banho, alimentou-se e posteriormente deitou-se para recuperar as noites de sono perdida. Tão logo ele dormiu, ao lado do seu leito apareceu-lhe a mãe, que disse da necessidade do retorno ao mundo espiritual. Ele ficasse tranquilo, que ela havia ido ali somente para se despedir. E foi necessário que assim fosse, porque enquanto ele estava lá, ela não conseguia se desligar do corpo. E assim, quando ela desapareceu, o telefone tocou, ele atendeu, era sua esposa comunicando a partida da sua mãe. Os espíritos em todos os tempos se prevalecem de todas as situações para nos informar da imortalidade da alma, para que, acima de tudo, tendo conhecimento desse fato, a certeza da imortalidade, vivamos em função dessa imortalidade, em função do Espírito. Sabedores que estamos na matéria, com um propósito, e o propósito é sempre nos melhorar, progredir, avançar. E isso vai ocorrer em diversas outras reencarnações. Já desencarnamos muitas vezes, e a cada vez que reencarnamos, estamos numa posição melhor. Com o passar do tempo, estaremos muito bem e seremos espíritos chamados felizes. Uma boa noite a todos, que Jesus nos abençoe sempre, esteja sempre conosco.